essa aula de anatomia aplicada à traqueia, ela faz parte de uma iniciativa dos professores de anatomia do Departamento de Morfologia da Universidade Fluminense, onde eu faço parte do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense, e essa aula, essa iniciativa, ela vem para poder contribuir com os alunos, como nós já havíamos comentado previamente. Então, um meeting, né, em casa, eu acho que vale a pena continuar estudando, revendo, e uma vez que nós estamos num momento de isolamento, um momento muito difícil. Então, anatomia da traqueia. A traqueia, ela é um segmento de via respiratória, é uma via respiratória, né, que apresenta uma estrutura cartilaginosa, ela tem um formato que não se altera quando você inspira e expira, e ela está centrada, então, em duas porções. Nós temos uma porção, na realidade, uma zona de condução, né, uma via aérea. Então, tem a traqueia, os brônquios terminais. Já a zona de transição fica os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os sacos alveolares. E a zona respiratória, onde encontra a unidade morfofuncional, então os alvéolos. Nós vemos aqui nessa imagem, então, as vias aéreas superiores, nós já abordamos com nariz e cavidade nasal, pulamos depois para laringe e traqueia. Depois nós falaremos da traqueia com os brônquios hoje, no próximo encontro falaremos, então, do pulmão, né? Pulmão, e aí algumas aplicabilidades clínicas, inclusive do que nós estamos vivenciando hoje em dia, o Covid-19. Então, teremos uma aplicabilidade para isso. A traqueia, então, veja, ela fica situada aqui nessa região, né, então, de transição, onde alguns autores trazem como uma porção de vias aéreas inferiores, considerando que na laringe, na porção ali do ventrículo da laringe, eu tenho uma divisão, que acima eu tenho vias aéreas superiores, seria a cavidade nasal, né, a faringe e a laringe, e a partir desse ventrículo abaixo, então, vias aéreas inferiores, que é essa zona de condução, então, a porção de condução do ar, onde não ocorre hematose, né? Então, vai ocorrer hematose lá na zona respiratória, nos alvéolos, né? Alguns autores trazem também nos sacos alveolares ou propriamente dito nos alvéolos. Muito bem, então, vejamos, a situação na traqueia, ela está aqui na região cervical, ela transita, né, da região cervical e mergulha aqui no tórax. Percebam, então, em azul aqui colorido, como ela serve de sustentação, né, e é uma sequência aqui das cartilagens da laringe, que estão, então, formando esse esqueleto aqui cartilaginoso na região cervical, à frente do corpo das vértebras. Notem que nessa região cervical, então, do crânio ao tórax, eu tenho somente um arcabouço ósseo criado pelas vértebras cervicais. Então, à frente das vértebras cervicais, eu tenho esse esqueleto, que nós chamamos, então, de esqueleto cartilaginoso. Deixa eu só verificar aqui, voltamos. Um lapisinho para a gente apontar, uma canetinha. Então, vejam, essa região aqui toda, então, é uma porção cartilaginosa, né, cervical, e mantém relações, então, anteriormente, ela está situada anteriormente ao corpo das vértebras. Eu vou encontrar aqui uma glândula nessa região de cada lado da traqueia, que é a glândula tireoide, a gente vai abordar mais à frente. Então, vejam, está sustentada aqui, então, por fáscias, né, a gente vai abordar na sequência. Muito bem. Então, nessa outra imagem aqui, nós verificamos que ela tem uma divisão, a traqueia. Então, a traqueia tem uma porção cervical, que é essa aqui, né, e na altura de C6 até T1, a vértebra, considerando a vértebra C6, C7, C8 e C6, C7 e T1, tá bom? Lembra que C8, na realidade, é somente o nervo, né? São 7 vértebras cervicais. E a porção torácica, que é essa aqui, considerando, então, de T1 a os livros trazem T4, na realidade, nós consideramos aí variável entre T4 e T5. Na realidade, ficaria entre disco intervertebral de T4 e T5, a porção torácica. Então, ela mergulha no tórax. Notem aqui na porção cervical ainda, ela, então, mantendo uma relação com o músculo que está aqui atrás, né, que é o esôfago, uma parte do sistema digestório. Então, porção de condução do alimento da cavidade bucal, faringe, mergulha para o esôfago, que transita
posteriormente à traqueia. Então, ele está entre a coluna vertebral e a traqueia. Então, notem que também, nos primeiros anéis aqui, né, logo acima do primeiro anel da traqueia, eu tenho a cricoide, tem um músculo que se prende aqui, que é o músculo da faringe, como se prende também na cartilagem tireoide, no ocioide e aqui em cima, então, vamos formar a parede posterolateral da cavidade bucal. Então, a traqueia fica anteriormente, veja nessa relação aqui da cervical. Bom, os limites da traqueia, como nós falamos, lá de C6, né, de C6 até a porção mais inferior, aqui, esse autor aqui, americano, está trazendo T5, então T4, T5, ou nessa variação. Então, ela começa em C6, ficaria na região subglótica, né, a cartilagem cricoide, e aí nós temos aqui embaixo, então, a extensão de mais ou menos 9 a 15 milímetros de comprimento, né, 12 a 15 centímetros de comprimento é o tamanho total da traqueia. Então, vejamos, e aí ela vai apresentar aqui, mais ou menos, uns 20 a 22 centímetros de diâmetro, né, e a largura externa de 20 ou 27 milímetros, e a largura interna de 12 a 18 milímetros. Nós vimos um trabalho mais à frente que eu vou mostrar, então, em torno de 20 milímetros, ok? Então, aqui, novamente, a porção, então, cervical C6 até a altura de T1, aqui está considerando T2, já a porção torácica, T2, então, a T5. Lembrando que à esquerda da traqueia, né, nos últimos anéis traqueais, e cruzando aqui esse brônquio principal esquerdo, por exemplo, a traqueia termina em dois segmentos, né, ela bifurca. Então, num brônquio principal esquerdo e um brônquio principal direito. Então, nessa região aqui, e ladeado aqui dos dois anéis, eu tenho uma artéria que está passando aqui, está transitando aqui, que é a artéria, né, a maior artéria. Então, a porção dela que inicia aqui, porção ascendente, vai ter uma porção arco nessa região, então ela vai transitar por sobre o brônquio principal esquerdo, ok? Essa imagem, então, na realidade, é uma representação de um estudo estudo anatômico, comparando as dimensões da traqueia, né? O comprimento, então, aqui, considerando em milímetros, né? E os anéis traqueais. Então, nos homens, temos aí mais ou menos em torno de 17 anéis traqueais e a mulher 18. Então, a mulher um pouquinho mais longo. Esse estudo aqui coreano, né? E comparando com um estudo de outro país aqui. Então, vejamos, ela tem mais ou menos aqui em torno de 16 a 18 anéis traqueais, o diâmetro na primeiro anel traqueal, então, de antero-posterior, em torno de 22, eu falei, de 22 milímetros, o transverso de 22,5, e eu tenho aqui, então, uma altura vertical da segunda traqueia, em torno de 3,7, e a distância entre, então, o primeiro e o antero-posterior, eu tenho 22 milímetros. Tá? Aqui um outro estudo, na realidade, um estudo tomográfico. Vejam aqui, então, a traqueia, ela é formada por 18, em média, de 18 no adulto, 17, 18 anéis traqueais. Esse anel traqueal de cartilaginoso, ele tem um formato de uma letra C, né? Na realidade, é um anel incompleto. Então, vejam, mantém uma relação posterior muito íntima com quem? Com o esôfago que se encontra aqui. Então, esse músculo esofágico está aqui eu tenho uma musculatura, que é um músculo traqueal, né? Então, e ele a traqueia comunga juntamente da vascularização, drenagem, inervação do esôfago para com a traqueia. Então, ramos esofágicos, estamos vendo aqui, né, arterial, ramo venoso. Então, e aqui, notem que no músculo eu vou encontrar algumas glândulas traqueais, e aqui aquela mucosa, né, que envolve a traqueia, com o epitélio que está em vermelho aqui, obviamente, em maior aumento. Nós lembramos que esse epitélio é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Então, vários vasinhos aqui, glândulas mucosas aqui nessa região. Então, o anel cartilaginoso está aqui, e ele prende de um anel ao outro por ligamentos, né, traqueais, tecido conjuntivo fibroso, que prende nesse segmento, somente, então, daqui,
dessa região até essa região, num plano crânio-caudal, né, do ligamento. Nesse corte histológico aqui ao lado, nós observamos a íntima relação da traqueia, né, o anel cartilaginoso aqui, e vejam que eu tenho, então, a íntima relação com quem? Com o esôfago, que é um órgão músculo-membranoso, né, com 3 segmentos, uma organização de feixes musculares, né, uma mucosa, uma submucosa, uma muscular, e essa íntima relação aqui com a traqueia, que é problemática em uma fase da vida na pré-natal. Às vezes pode ocorrer aqui uma falha, né, desse tecido, a separação desse tecido, e existir aqui uma comunicação, uma fístula traqueoesofágica. Isso é problemático nos primeiros momentos da vida pós-natal, né? Imaginem o bebê deglutindo leite aqui para o esôfago, e esse leite transitando para essa região da traqueia, encharcando o pulmão. Então, broncoaspira leite e pode morrer. Daí a importância da ultrassonografia morfológica, né, para verificar as variações que podem ocorrer, que eu vou mostrar mais à frente. Muito bem, então hoje nós estamos bem evoluídos, graças a Deus, a medicina evoluiu bastante. Perceba aqui que eu tenho um laringoscópio com uma câmera, isso facilita muito o médico estar entubando o paciente, né? Então veja, o paciente deitado, né, e aqui tem o aparelho, né, na realidade na posição aqui, o laringoscópio, com uma câmerazinha facilitando para evitar aquele contato direto, né, que na realidade é o olho do médico aqui, exatamente muito próximo, o olho eu diria que o nariz, né, então imagine vocês aqui hoje em tempos de Covid, como isso é complicado, fazer uma intubação. Então isso aqui facilita bastante, mas de qualquer forma não impede que deva ser usados os equipamentos EPI. Né, de proteção individual. Muito bem, então vejam, olha aqui, eu tenho uma vista, né, na realidade agora não é do laringoscópio, essa aqui é uma vista de uma broncoscopia. Então vejam como se organiza aqui internamente os anéis traqueais, né, um anel, outro anel, e aqui aquele ligamento que se encontra dessa forma aqui, ele aqui está recoberto, então, por uma mucosa com aquele epitélio, né, então vejamos vários anéis, e aqui embaixo é a divisão, né? A divisão, então, da traqueia em brônquio principal direito e esquerdo. Notem que a luz aqui do brônquio principal direito, ela é mais aberta do que essa luz que praticamente a gente quase não identifica. Isso é importante na hora da intubação do paciente. Aqui eu tenho, então, o diâmetro, que nós já havíamos falado, o diâmetro posterior em torno de 25 aqui em brasileiros, 25 milímetros, e 27, né, o transverso, onde os estudos mostraram, então, que era menos, em torno de 20 milímetros lá nos coreanos, né, aqui no Brasil, então, nós temos um país onde a população é bem miscigenada, e vejam de longilíneos como nós temos uma dimensão bem um pouco diferente. Aqui na porção proximal, então, estão os primeiros anéis traqueais aqui em cima. Numa outra imagem, então, veja mais lá embaixo, veja como diminui. Então, na porção distal, antes da traqueia se bifurcar, como os diâmetros mudam. Então, em torno de 10 a 13, né, tanto anteroposterior quanto lateral. Então, é lá mais próximo, a porção mais distal da traqueia. Então, ela vai se estreitando, ela é mais larga na porção cervical e vai diminuindo o seu diâmetro na porção distal, que seria a torácica, antes de bifurcar, tá bom? E esse ponto dela se bifurca, notem, é chamado, então, de carina, né? Então, vejam, é um nome próprio. Carina, então, o ponto de divisão aqui da traqueia em brônquio principal direito e esquerdo. Como havia falado, percebam aqui como a inclinação, né, do brônquio principal esquerdo, ela é muito maior do que a inclinação do brônquio principal direito, que ele é mais retilíneo, quase que contínuo, né, com a traqueia. Perceba aqui que já tem uma luz desse brônquio. Então, numa intubação orotraqueal, a tendência do tubo é migrar para essa região aqui, para o brônquio principal esquerdo, porque essa outra região, veja que é muito mais angulado o brônquio principal esquerdo. Então, na hora da intubação, pode ocorrer uma intubação que nós chamamos de intubação seletiva. E por isso é sempre feito um teste, né, com um dispositivo ventilatório, vulgarmente chamado de AMBU. Você intubou o paciente, faz um teste, né, com AMBU e verifica se tem uma expansão bilateral do tórax. Se a expansão ela é unilateral, nesse caso lá direito, você fez uma intubação seletiva.
Então, é simplesmente tracionar um pouco o tubo, faz de novo o teste, houve expansão bilateral, aí a gente enche o cuff. Cuff é um dispositivo desse tubo que ele vai dilatar, né, uma membrana na superfície, ao redor da traqueia, e ele se prende, então, na superfície da traqueia, nessa região aqui, tá? Ele fica aqui. Então, vejam, porque a luz do tubo tem que estar, do tubo orotraqueal tem que estar exatamente no centro, porque o ar que vai ser infundido para dentro do pulmão, ele respeita, então, os dois caminhos para infundir ar para os dois pulmões, ok? Muito bem, então aqui um exemplo dessa traqueotomia, e aqui está o cuff. Cuff, então, é uma membrana, o dispositivo fica externo à tubulação aqui do tubo, e ele, então, tem aqui um dispositivo onde infla ar, a gente infla ar aqui, depois estiver na posição correta, é inflado o ar, e o cuff dilata e prende, então ele prende na mucosa da parede lateral da traqueia. Externamente também, a gente temos que realizar uma fixação desse tubo que está na superfície, para que ele não fique imóvel. Dependendo daqui do ar que da pressão e do volume do ar, mas sobretudo a pressão do ar que o dispositivo externo, na realidade, um ventilador mecânico, que hoje todos estão conhecendo aí, por conta da mídia, então, ele controla, é uma ventilação, então, mecânica. Essa ventilação mecânica, então, ela é controlada, o volume de ar que eu quero colocar, a pressão que eu quero colocar de ar apropriado para aquele paciente, né? Obviamente, de um adulto para uma criança tem diferença, pacientes com comorbidades ou diferença, muito mais agora em tempos de Covid, tem que se considerar essa questão. Porque se eu colocar uma pressão muito grande, um volume muito grande, posso fazer um barotrauma, né? E aqui também o cuff pode fazer uma lesão dessa mucosa, né? E porque, veja, a pressão que vai aqui não está bem preso, isso fica mobilizando, então não está bem preso, mobiliza e pode lesionar, fazer uma pseudoescara, na verdade, uma lesão de mucosa da traqueia, muito importante. Às vezes também aqui, não feita a aspiração corretamente, porque o paciente tem aí uma pneumonia, aqui pode acumular um pouco de quê? Secreção. E a secreção faz o tipo de uma rolha, então, impedindo o volume de entrada de ar aqui. E aí, obviamente, se não tiver essa percepção, a ventilação mecânica não é adequada e, sobretudo, às vezes, por eu diria que uma falta de cuidado do profissional, ele mexe no aparelho, porque o aparelho está sinalizando, né? Então, se eu não perceber que tem uma rolha aí, um tampão mucoso, eu posso manipular o aparelho e alterar os parâmetros e aí ter uma alteração complicada nesse paciente. Muito bem, na superfície da traqueia, então, veja, nós conseguimos palpar alguns anéis traqueais que nós encontramos aqui na superfície, né? A proeminência laríngea, então, por conta de quem? O vulgarmente chamado de pomo de Adão, né? Então, a proeminência laríngea é a cartilagem tireoide, que nós já falamos, logo abaixo a cartilagem cricoide, né? Aqui tem um ligamento cricotireoide, é importante falar desse ligamento, nós já comentamos, inclusive, eu posso fazer um acesso aqui, né? Que é a cricotireostomia. Tá? Então, cricotirostomia. Primeiro, eu tento fazer uma intubação orotraqueal. Às vezes, numa cirurgia, num trauma, não consigo fazer, eu faço ou o paciente ficou muito tempo, ele tem um tempo para ficar com esse tubo orotraqueal aqui, eu lanço a mão dessa região aqui, na realidade, para fazer uma traqueotomia aqui. Então, o dispositivo vai entrar aqui para favorecer a ventilação do paciente. Ou, às vezes, o paciente tem um tumor de laringe, e aí a via respiratória dele vai ser agora por essa região, né? Ou por um momento, ou isso permanente, tá? E aí o paciente pode ter aquela voz mais robotizada. Agora, numa emergência, eu posso lançar a mão aqui da cricotirostomia. Então, entrar com um tubo aqui, eu sei que estou exatamente abaixo das pregas vocais, e isso eu não tenho lesão de prega vocal, tá? Então, cricotirostomia é uma coisa, traqueotomia é outra coisa, e lá em cima, a intubação orotraqueal é outra, tá bom? Todas tentando, então, viabilizar um fluxo de ar para esse pulmão do paciente.
As relações anatômicas, então, na traqueia, cervicais, nós precisamos inicialmente falar, então, de algumas faces. Notem que aqui eu tenho envelopando toda a região cervical, isso aqui é um corte transversal, para mostrar a vocês, então, que em azul aqui, essa estrutura é chamada, então, de fáscia superficial, uma fáscia cervical superficial, também chamada de fáscia de Colli. Essa fáscia de Colli, ela é, então, vejam, superficial, envolve aqui todos os músculos que estão nessa região do pescoço, são os infra-ióideos, né? Também o platisma mais superficial aqui ainda. Então, veja, abaixo do platisma, eu vou encontrar essa fáscia de Colli envolvendo os músculos. Entendo que ela é contínua lateralmente aqui, vai envolver a musculatura posterior aqui cervical, tá? E ela se prende no processo espinhoso que está aqui, processo espinhoso da vértebra cervical. Notem que a partir daqui ela dá uma volta, né, envolvendo músculos profundos do pescoço. E aí ela envelopa todos esses músculos profundos do pescoço, passando anteriormente ao corpo da vértebra, tá? Então aqui vou chamar de fáscia pré-vertebral, tá? Saiu do processo espinhoso, ela é contínua, né, como nós falamos dessa fáscia de Colli, envolve toda a musculatura cervical, e aí passa à frente da vértebra, então, portanto, fáscia pré-vertebral, criando compartimento muscular, ok? Cervical. E envolve, inclusive, os músculos anteriores e profundos do pescoço, assim como o longo do pescoço. Ela também é contínua nessa região, veja, a fáscia superficial, então ela transita aqui e envelopa quem? Envelopa aqui os vasos de um nervo importante. Então, compartimento vascular. Esse compartimento vascular é composto por quem, gente? Pela artéria carótida comum, né? Aqui pela veia jugular e o nervo vago. Então, essa bainha é chamada de bainha carotídea, tá? A bainha carotídea, ou carótica, ela envolve esses elementos, esse feixe neurovascular, ok? Então, uma continuação dessa fáscia de Colli. E aí, por fim, lembrando que é sempre uma questão de continuação, ela acaba envolvendo agora uma outra região, um outro compartimento visceral, né, que nós chamamos, então, de fáscia pré-traqueal. Então, na realidade, a fáscia de Colli superficial, ela envolve, então, a porção superficial, se projeta em uma lâmina interna envolvendo os músculos, então chama aí compartimento muscular de lâmina pré-vertebral, né, e mais à frente ela envolve a bainha carótida, né, carótica, envolvendo, então, esse feixe vasto nervoso, então, e uma porção mais profunda aqui, na realidade, mais interna, no plano mediano, mais medial, que seria a traqueia. Então, veja, a traqueia está aqui, ao lado eu encontro a tireoide, os dois lobos, né, o direito e o esquerdo, e aqui atrás o esôfago. Então, vejam, essa fáscia pré-traqueal, ela envolve, então, a traqueia, a tireoide e o esôfago, tá? Então, essa é uma organização. Num outro corte, nós podemos observar que agora nesse sagital, uma vista lateral, eu tenho aqui, então, saindo lá de cima do ocioide, então, a lâmina superficial dessa fáscia de Colli, que se prende lá no externo, e aí cria um envelopamento aqui para os músculos, nós falamos aquela lâmina superficial que envolve aqui os músculos infra-ióideos, né, e percebam que aqui ela se projeta nessa região, cobrindo, então, a glândula tireoide, a cartilagem e a traqueia, então a lâmina pré-traqueal. Percebemos, então, às vezes, um abscesso dentário aqui, né, ou uma tumoração, pode migrar através da onde? Dessa fáscia para onde, gente? Lá para dentro do tórax. Vejam, pode migrar para o tórax. A glândula tireoide também ela pode migrar para cá e fazer uma condição que nós chamamos, então, de tireoide mergulhante. Isso complica porque pode comprimir um ramo do nervo laríngeo, nós vamos falar de algumas variações, e aí esse paciente tem alterações na voz, uma rouquidão, né, e na radiografia a gente pode confundir com uma outra condição que tem aqui embaixo, que é um timoma. Então, o timo aumentado, que seria um tumor. Então, um timoma pode ser confundido, na realidade, desculpa, uma tireoide mergulhante pode confundir o médico pensando que é um timoma. Então, nessas duas condições são importantes. A fáscia de Colli, não esqueça. E aqui nessa fáscia também é importante lembrar que eu tenho, gente, veja, na formação embriológica, na vida pré-natal, então a glândula tireoide, ela
se forma aqui em cima, né? E aí, nesse arco branquial, ela vai migrando através de quem? Do forame, existe um ducto que transita aqui, ó. Então, veja, ducto tireoglosso. A tireoide vem e se implanta aqui embaixo. Ela tem origem lá nesse primeiro arco, migra através de um ducto tireoglosso, ok? De tireoide e língua. E aí ele migra, mas pode ocorrer que ela se implantar parte da tireoide, né? Então, uma ectopia. Então, a tireoide pode se implantar aqui, na base da língua, um pouco mais abaixo, à frente aqui do ocioide, e mergulhar pela fáscia até aqui embaixo. Isso a transição normal dela é essa, ela migrar, descer e se instalar aqui embaixo. Por isso, quando nós estudamos anatomia, lá na língua existe um forame chamado forame cego. Esse forame cego é um sinal de que um dia houve, então, aqui um trânsito, né? E essa fístula se fechou. Pode ocorrer também, nós temos, então, essa tireoide aqui embaixo, ou alguns cistos, que nós chamamos de cistos branquiais, que mergulham aqui. Então, aqui um exemplo claro disso, olha, uma criança, eu vejo algo na superfície, isso não é uma mega espinha, tá? Então, em criança eu tenho que perceber, até porque não é região que desenvolve uma espinha, né? E as crianças até menores não têm uma questão hormonal bem evidenciada para você pensar em espinha. Então, veja, ou um abscesso, mas eu tenho que pensar em cisto branquial. Veja, a transição pode ocorrer de fixar aqui nessa região. E aqui, então, pode ficar na região da epiglote, como eu havia falado, olha aqui o ducto tireoglosso, né? Então, além da tireoide pode ficar, se implantou normalmente, mas ficou patente esse ducto tireoglosso, então criando alguns abscessos, né? Um cisto nessa região da epiglote, na região pré aqui, laríngea, e pré-traqueal, né? E é o que a gente visualiza aqui, uma elevação na superfície, né? E esse cisto, então, é feito cirurgicamente, retirado cirurgicamente. E parece estranho esse acesso, né? Tem hoje novas técnicas, mas tem que ser feito uma dissecção importante em todo o trajeto para poder não só tirar o cisto, mas fechar todo o trajeto, que não pode ocorrer novamente de migrar migrar saliva e também bactérias, né? E aí forma um novo abscesso, um novo cisto. Bom, aqui o cisto branquial, olha como é grande, né? Ele pode estar anterior, como ele também pode se migrar lateralmente. Aí aqui tem um outro mecanismo, mas os anteriores tem que lembrar do ducto tireoglosso. Então, vejam, ainda a traqueia aqui mostrando, então, essa relação cervical, né, e que o ponto de fixação daquele músculo nós mostramos aqui na aula passada, então, o constrictor superior da faringe, prendendo lá na ráfia pterygomandibular, se prendendo no ligamento aqui nessa região, no ligamento tireoióideo, no próprio ióideo, e aqui na cartilagem tireoide e na cricoide. Pode ocorrer variações desse constrictor inferior, se prender também o primeiro anel traqueal. Então, sabemos aqui que é a altura de quem? De C6, né? Muito bem. E nessa região tem uma importância também especial, você faz um exame de imagem aqui, desse trígono, né? Que seria a parte posterior do constrictor da faringe. Notem, ele tem um trígono aqui, trígono de Killian ou trígono de Leimer. Então, o trígono de Killian, ele é importante porque tem uma fragilidade muscular e deglutição, né, é um mecanismo diário, constante, não somente que a gente deglute saliva, não somente no alimento, mas essa região, como ela é fragilizada, e tecido conjuntivo, né, fibras elásticas, colágeno, e vejam que eu tenho uma debilidade muscular aqui, isso pode, com o tempo, desenvolver, então, uma herniação, né, um divertículo. Então, essa região da mucosa, pela força da deglutição que é feita por esses músculos na deglutição, então, pode-se promover uma projeção da mucosa para aí, formando um divertículo, um pseudivertículo. Então, divertículo de Zenker. Muito bem, então, aqui a relação da traqueia e esôfago. Nota, então, quem controla a entrada da passagem de ar para a traqueia, que da laringe, é uma das cartilagens, que é a epiglote. Então, na inspiração, a epiglote está elevada, o ar passa, transita para a traqueia e até os pulmões. Quando nós temos a deglutição, agora a traqueia, ela na realidade, a laringe ela é fechada, que a epiglote, ela desce, ela tem esse movimento aqui. Na realidade, ela não desce, a laringe sobe, né, por conta desses músculos constrictores que tracionam, né, superiormente a epiglote, fecha o alimento, desce para o esôfago. Muito bem, uma relação ainda muscular importante, então a traqueia, veja, ela está recoberta por alguns músculos, que são os músculos
ióideos, né? Então, mais lateralmente aqui tem o músculo homoióideo, né? Que sai lá da escápula, antigamente chamada de omoplata, então homoióideo, tá aqui um tendão, e se prende lá no ocioide. Medialmente agora, eu vou encontrar dos dois lados o músculo externoióideo, né? Tá aqui lateralmente. E aí, mais medialmente, agora tem um externotireoide. Então, quem acaba estando mais íntimo da traqueia é o externotireoide, porque ele vem, sai do externo, se prende a cartilagem tireoide. E, vejam, esses músculos também dificultam, gente, a localização e a palpação da glândula tireoide que se encontra aqui, né? Vejam, e essa região aqui, que é a região que eu faço, então, a traqueotomia. Eu tenho em torno de 3 a 4 anéis, que eu tenho que abrir entre eles, fazer cirurgicamente, e colocar, então, uma cânula, né? A cricotirostomia é nessa região aqui, ok? Então, entre a tireoide e a cricoide, uma vista anterior, essa relação muscular é importante. Muito bem, além dos músculos, notem aqui, então, tem umas alças cervical de músculos, de nervos cervicais, né? E os nervos que transitam aí, então, é o nervo vago. Veja, o nervo vago, vou mostrar mais à frente, eu retorno essa imagem, ele deixa 2 ramos recorrentes para a laringe, né? E aí tem um estudo com mais de 100 peças, observaram que o nervo laríngeo ele apresenta, então, uma variação, né? Então, vejam, em 8 casos, esse nervo ele transita na glândula tireoide, olha só, né? Então, eu tenho aí um grande risco, né? Em 90% aqui eu tenho desse nervo se encontrar aqui na posição normal, ou mais lateral ao esôfago, ou mais lateral à traqueia, mas esse aqui, então, é importante ter essa noção, porque quando se faz a tireoidectomia, que é a retirada da glândula tireoide, né, eu vou fazer uma ablação aqui, uma retirada total da tireoide, e aí eu posso levar um nervo e a pessoa voltar da cirurgia e pior se for bilateral, né, voltar da cirurgia afônico. Simplesmente não consegue falar, eu não tenho inervação para a musculatura da laringe, né, dos músculos, participo da fonação, eu não consigo falar. Imaginem, então, como isso é importante. Vejamos, aqui estão eles, olha só. O nervo vago está descendo aqui, né, nervo vago esquerdo, nervo vago direito, esse é amarelo, ao lado, naquela bainha que nós mostramos lá em cima, bainha carotídea, tem aqui a artéria, aqui o nervo, e aqui a veia, né? Então, esse nervo de cada lado, exatamente do lado esquerdo, então ele vem de posterior para lateral da artéria carótida comum esquerda, cruza por sobre aqui a artéria subclávia, e aí cruza a frente do arco da aorta. Exatamente aqui no arco da aorta, ele então emite um raminho que passa lateralmente a esse elemento, que é um ducto arterioso, que nós já falamos, né? Então, na circulação fetal. Então, aqui o nervo laríngeo recorrente, ele está retornando por debaixo do arco da aorta, posterior agora à aorta, lateral à traqueia, e aqui ele vai por trás da glândula, que nós mostramos, ao lado da traqueia, e ele penetra exatamente por aqui para inervar os músculos da laringe. Tá? Do lado esquerdo. Do lado direito, o nervo vago, então vejam, aqui o laríngeo recorrente, ele é um pouco mais curto, exatamente do lado, então, no mesmo caminho, só que o nervo vago deixa esse ramo recorrente na altura dessa artéria que é a braquiocefálica, né? Então, exatamente, ela bifurca em carótida comum, direita e subclave esquerda, então aqui eu tenho um nervo laríngeo recorrente, percebam que ele é um pouco mais curto, ok? Do que o laríngeo recorrente que sai lá de baixo, tá? Então, isso é importante. Lateralmente, então, eu tenho aqui a carótida, tanto o lado direito quanto esquerdo, eu vou encontrar, então, a artéria carótida comum, direita e esquerda. Lembrando que a esquerda ela é um pouco mais longa do que a direita. E aí nós vamos falar daqui a pouco da nutrição da traqueia, que tem a participação tanto da carótida externa, quanto ramos desse tronco tíreo-cervical. As relações no tórax, né? Eu vejo, tenho aqui, olha aquele órgão que eu falei para vocês, da traqueia, o timo, né? O nervo vago direito, como eu havia falado, cruza a traqueia, de anterior para posterior, e à esquerda, então, a carótida comum, como eu havia falado, sequência subclávia, esquerda, nervo vago e frênico, então o arco aórtico e aí o tronco das veias intercostais superiores.
Aqui, então, veja a traqueia mergulhando aqui no tórax, que é a porção cervical ainda, essa região é a área de atuação para traqueotomia, e aqui a relação com o esôfago. Então, nesse corte, uma vista superior, olha a relação da traqueia com as duas carótidas, com os nervos, né? Aqui lembrando que são o nervo vago está do lado da traqueia, e aqui são os laríngeo recorrente, retornando. Esôfago e atrás a vértebra. Então, vejam aqui, essa área pulmonar, área superior, abertura torácica superior, onde essas vísceras, né, esses vasos e nervos, bem como a traqueia, que é o motivo da aula, esôfago, transitam, então, nessa região do tórax para a região cervical. Muito bem. Aqui no cadáver, mostrando, então, um corte, olha a aorta aqui na porção ascendente, aqui a porção descendente. Então, exatamente foi cortado o que foi retirado dessa lâmina, eu não consigo visualizar, seria, então, o arco da aorta, né? E aqui a traqueia, vejo, exatamente na carinha, ela está bifurcando para os dois brônquios, e o esôfago aqui atrás. Então, uma relação muito íntima. Essa região, então, aqui, nós chamamos de quê, gente? De mediastino, já falado. Essa porção anterior, mediastino anterior, o mediastino médio, onde está o coração, né? Que nessa imagem aqui, então, já foi retirado, e aqui, a traqueia, junto com o esôfago e a aorta, eu estou no mediastino posterior. Aqui mais uma imagem, então o esôfago, a traqueia, então o esôfago está atrás da traqueia, e aí a aorta transitando aqui o brônquio principal esquerdo. E, logicamente, passando do lado esquerdo dos últimos anéis traqueais. Né? Aqui a relação do esôfago, então, no tórax, uma vista do lado direito, o esôfago aqui posterior, o vago direito está transitando aqui, a veia ázigo, né, com a cava superior mais anterior, e a veia ázigo cruzando o brônquio principal direito, simulando a anatomia da aorta, que é o lado esquerdo, que ela transita nesse mesmo plano, né, tem esse mesmo desenho anatômico, e aqui as veias ázigo. Então, veia ázigo transita sobre o brônquio principal esquerdo, e aqui notem para vocês, então, também nessa região, é cruzada por quem? Porque parte da pleura, né? Pleura parietal se reflete nessa região aqui, e para a abertura das raízes do pulmão. Muito bem, nessa outra imagem, vista aqui lateralmente, o nervo vago, novamente, olha o laríngeo recorrente, né? E do outro lado, aqui, então, que não é mostrado aqui, o vago, somente anterior, estou mostrando, então, o nervo frênico. Do lado esquerdo, então, vejam, a traqueia não aparece aqui porque ela está muito íntima e ela é recoberta nessa região, então, pelo nervo vago, pela aorta. Então, a aorta cruzou aqui o brônquio principal, que está aqui, né, brônquio principal esquerdo, aqui a artéria pulmonar esquerda e a aorta. Então, elas se escondem nessa vista lateral esquerda, ela esconde a traqueia, né, praticamente ela não é vista aqui. Então, criando aqui uma dificuldade de acesso para o cirurgião do tórax, né? Eu vejo a aorta e o nervo vago aqui, o frênico cruzando anteriormente. Então, a traqueia praticamente não é vista aqui do lado esquerdo. Muito bem, aqui um outro desenho, mais uma vez chamando a atenção para esses elementos, né? Do lado direito, né? Do lado esquerdo. Então, a traqueia aqui, vejam, ela está aqui, né? E aqui o brônquio principal esquerdo. Muito bem, aqui mais uma vez, mergulhando, quero chamar a atenção para esse ângulo, que é o ângulo de Louis, o ângulo external, entre o manúbrio e o corpo do externo. E então, onde se prende a primeira costela, através da cartilagem, né, costal. Percebam aqui, então, que é exatamente nessa altura, mais ou menos, que a traqueia está se bifurcando, né, em brônquio principal direito e esquerdo. Nessa imagem está mais clara para vocês. Então, seria na altura de T4 a T5, que é a altura do ângulo de Louis, e a altura exatamente que eu tenho, então, uma relação anatômica com quem? Com o arco da aorta, né, e com a traqueia bifurcando em brônquio principal esquerdo e direito. Essa outra imagem, mais uma vez, mostrando a relação também com outros vasos. Aqui, percebemos agora aqueles nervos que eu havia falado para vocês. Só que é importante também comentar de que é mais ou menos nessa região mais anterior aqui, que tem um plexo cardíaco, né? Então, esse plexo cardíaco eu tenho por conta da inervação simpática, né? E os seus ramos também aqui do nervo vago. Então, inervando aqui o arco da aorta, o coração, e através da traqueia e dos brônquios, alguns ramos são emitidos para o interior aqui do pulmão.
né, uma imagem aqui do cadáver, então, mais uma vez, mostrando a traqueia, né, porção torácica, olha a aorta aqui, o plexo que eu falei para vocês, junto com o nervo vago, obviamente, né, aqui atrás o esôfago, como ele aparece, desculpa, como o esôfago aparece aqui, é mais posterior a quem? A aorta, que está lá, mais anterior à aorta, então a aorta está aqui, e aqui o esôfago. Olha a relação muito íntima com a traqueia. Então, aqui a artéria pulmonar, né, direita cruzando, então, os brônquios principais. Numa outra imagem, como essa relação anatômica é importante aqui num exame de uma ressonância, né, eu consigo visualizar claramente, tenho como referência aqui o osso, né, a vértebra, eu tenho aqui, então, a traqueia, vejo como, então, é um anelzinho em formato de C, e ele não se colaba, não fecha, porque fica pérvio, tem que ser assim para poder passar o ar constantemente. Diferente do desenho que a gente mostra, né, do esôfago aqui, anatomicamente ele é maior, aqui nessa imagem, nesse plano, não ficou bem evidente, mas não é tão circular como a gente mostra aqui, tá? É mais ovalado. Aqui é importante observar, vejam na traqueia, gente, então aqui, ó, essa região, estão percebendo aqui, eu chamo de coluna de ar. Essa coluna de ar, quando o raio-x está bem centrado no tórax, eu consigo visualizar essa coluna aqui escura. Essa coluna de ar, então, é o desenho que a traqueia faz. E eu sei que, então, eu estou mais ou menos aqui, essa traqueia ela vai bifurcar, como já falamos, né, em, então, 2 brônquios, né? Então, vejam, a coluna de ar é importante. Então, uma radiografia simples eu vejo. Se eu tiver, essa está bem centrada, e eu perceber que a coluna de ar está desviada para algum lado, eu tenho que me preocupar. Esse desvio tem alguma coisa estranha no tórax. Ou se eu observar que nessa região aqui do brônquio principal esquerdo, eu tenho aqui normalmente um botão aórtico, né? Mas se eu tiver alguma coisa mais elevada, assim, nessa região, gente, eu tenho que me preocupar também. Então, eu posso ter aqui um aneurisma, né, de aorta. Então, vejam aqui a traqueia mergulhando e envolta aqui por quem? No mediastino posterior. E ela adentra aqui, depois que bifurca em brônquio principal direito e esquerdo, adentra a raiz do pulmão, né? Exatamente aqui. Então, em azul eu tenho as pleuras, né? Essa pleura parietal e a visceral que seria envolta a porção visceral é envolta direto no pulmão, né, pleura pulmonar. E é exatamente aqui, então, a pleura parietal, ela vem exatamente aqui nessa região, onde chamamos de hilo pulmonar, ela cria aqui, então, uma abertura, e a partir daqui ela se reflete para revestir o pulmão, criando, então, uma cavidade pleural. E é exatamente aqui, a traqueia passa no meio, então, ladeada pela pleura parietal, né, e aí essa pleura parietal, ela, então, mantém uma relação com a traqueia e, por sua vez, principalmente com os brônquios aqui. Uma outra imagem, para bater bastante em cima disso, a relação da traqueia, né, com a aorta, aqui agora os brônquios. Então, essa traqueia, ela vai terminar em brônquio, como eu veio. O brônquio principal é o brônquio fonte esquerdo e o brônquio principal, o brônquio fonte direito. Percebemos que o brônquio direito ele é mais curto do que o brônquio esquerdo, né? Percebam, então, que também que ele é mais retilíneo, né, do que o esquerdo, que é mais oblíquo. E aqui nós sabemos, então, que transita por essa região a aorta. Vejam, então, por conta disso, como falei, essa angulação aqui, ela tem uma angulação diferenciada, que eu falei anteriormente, e aqui a tendência de fazer uma intubação seletiva. O brônquio principal, direito e esquerdo, ele vai se abrir em outros brônquios. Então, brônquio lobar para um lobo, né? Lobar superior, lobar médio e lobar inferior. Do lado esquerdo, eu só tenho 2 lobos pulmonares, o brônquio lobar superior e inferior. Nós vamos abordar esses brônquios na aula, então, de pulmão, né? Os brônquios, o pulmão e as pleuras, na próxima aula. Muito bem, a traqueia está aqui um desenho esquemático, ela terminando aqui, então, nesses brônquios principal esquerdo e direito, como já havia falado, e, por sua vez, eles dividem-se em os lobares, né? A relação, mais uma vez, aqui da parede posterior, que é muscular e muito íntima do esôfago, aqui parte da tecido conjuntivo daquela lâmina pré-traqueal, né, que nós mostramos anteriormente, e aqui, mais uma vez, chama a atenção, a gente vai abordar, então, a partir do brônquio principal, os brônquios lobares, né, os brônquios lobar, depois o brônquio segmentar, né,
e o bronco de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e por sua vez a gente vai chegar até essa região aqui de muita importância para dessa transição, dessa região aqui, para a asma, asma brônquica, para a pneumonia, né, as bronquites, na próxima aula a gente vai abordar. Então, essa relação é muito importante. A vascularização da traqueia acontece, então, provinda de alguns ramos arteriais. Vejam, então eu tenho a carótida comum, que está aqui pontilhada, tanto direita quanto esquerda, ela vai emitir, o primeiro ramo da carótida, então, comum aqui seria quem? Ela divide-se em carótida, artéria carótida, aqui seria a externa e a interna. Então, o primeiro ramo da carótida externa vai ser a artéria tireoide superior. Essa tireoide superior vem nutrir quem? A glândula tireoide, mas ela emite um raminho, né, posterior aqui, que vai nutrir os primeiros anéis traqueais. Assim como a tíreo aqui, na realidade, o tronco tíreo cervical, vai enviar uma tireoide inferior, antigamente chamada inominada, né, essa artéria, uns raminhos para o segundo e terceiro, o primeiro, segundo e terceiro anéis. Então, são ramos que entram lateralmente à traqueia, preste atenção nisso, como é importante, e também uma intercostal interna, a torácica interna, através, então, que é a mamária, emitindo ramos aqui para essa região, tá bom? Então, vejamos, eu tenho aqui as origens dessa irrigação arterial. Também os ramos bronquiais que saem direto da aorta. Um outro desenho bem mais claro, moderno, mostrando em 3D. Note aqui essa relação que eu mostrei para vocês. A tireoide inferior emitindo os raminhos aqui que vão nutrir, então, os primeiros anéis traqueais. Depois a torácica interna emitindo ramos mais à frente. E sempre estão transitando lateralmente a traqueia. Né? Isso é importante. Agora, a aorta emite aqui uns ramos bronquiais que vão nutrir os brônquios, né? E, por sua vez, também os últimos anéis da cartilagem, das cartilagens da tireoide, da traqueia, né? Me perdoem, da traqueia, tá bom? Então, lá em cima, a tireoide superior, alguns raminhos, e esse ramo da tireoide inferior. Esse esquema é bem interessante, então, mostrando aqui um ramo traqueal, né? Esse ramo traqueal primário que nós falamos, comunga tanto a irrigação para esôfago como para a traqueia. Nota que eles se anastomosam aqui, abrem vários raminhos, vão se anastomosando aqui lateralmente a traqueia e penetram no ligamento traqueal, né? E internamente elas se anastomosam aqui, nutrindo toda a parede da traqueia, desde a cartilagem até a porção interna, mucosa, né? E também se anastomosa com os ramos aqui internos, que é esse ramo aqui, nutrindo, então, toda a parede da traqueal, do músculo e da mucosa, também do músculo aqui traqueal e do esôfago. Percebemos, então, as esofágicas, elas nutrem o esôfago e nutrem a traqueia. E alguns ramos traqueais, também vindo das esofágicas, vindo da tireoide superior, tireoide inferior da torácica interna. São esses os ramos. E como é importante, então, a abordagem da traqueotomia anterior, porque se viesse lateral, nós podemos lesionar esses vasos aqui, tem que tomar muito cuidado para que não ocorra alteração, então, uma isquemia e uma isquemia, uma necrose dessa região. Então, isso é muito importante para uma traqueotomia. Então, vejamos o acesso anterior. Aqui mostrando, então, as esofágicas que saem daqui, e as bronquiais saem da aorta, né? Um ramo que passa posterior ao esôfago, o outro aqui, o primeiro, o ramo intercostal, também deixamos para a traqueia. Mais uma vez, mostrando aqui, então, em pontilhado, esses ramos. Uma imagem aqui posterior da aorta, então cruzando posterior, aqui as bronquiais cruzando posterior ao esôfago, né? Entrando aqui no brônquio, pode deixar raminho ascendente. Então, desse lado 9 aqui os brônquios, aqui esse tipo 1, que é chamado, tem 40%, então, 40%, então, de apresentar 2 raminhos bronquiais, em 21% aparece somente um ramo bronquial. Olha como é importante isso aqui, surgindo as artérias intercostais dessa aorta, uma vista posterior da traqueia. Em 20%, então, podemos sair daqui, então, nas intercostais, né, ramos independentes, não somente das bronquiais e das intercostais também de 20%, que é o tipo 3, e o tipo 4, em 9%, saindo 2 artérias, né, muito próximas, aqui cruzando, são retroesofágicas.
A drenagem venosa acontece, então, pelas veias laríngeas, né, laringe superior, e que drena para onde? Que drena aqui para a tireoide superior. E também ocorre uma drenagem através das tireoides inferiores para a veia braquiocefálica direta, então, tanto da glândula quanto da traqueia. Então, laringe superior, drena para um tronco venoso, aqui em cima, que é um tronco tireolingofacial, que é para a jugular, o inverso da irrigação arterial, e a laringe inferior, então, vai drenar para as braquiocefálicas que nós mostramos aqui. Um esquema mais claro, né? Mostrando então a laringe inferior, né? E a laringe superior. Também uma tireoide média que pode ocorrer. Então, veias podem ocorrer uma variação enorme de anastomoses. A drenagem linfática, então, nós temos que partir da onde? Lá do pulmão. Então, eu tenho vários vasos linfáticos que drenam o pulmão, né, acompanhando, então, como fosse várias nascentes de um rio, drenando essa linfa para os brônquios, né, desde os bronquíolos terminais, os brônquios de terceira, de segunda e primeira ordem, até para o brônquio principal. E exatamente aqui nos brônquios de primeira e segunda ordem já tem alguns linfonodos, né, pulmonares, alguns outros linfonodos, agora aqui, que são os hilares, né, ou broncopulmonares, e que se encontra no hilo, então, exatamente onde o brônquio principal adentra o pulmão. E essa linfa agora vem para uma região que nós chamamos aqui mais inferior à traqueia, portanto, para os linfonodos, que são os traqueobronquiais ou carinais, né? Depois essa linfa pode se comunicar com um plano inferior ou ascender, se comunicando aqui com os linfonodos, que são agora os traqueobronquiais superiores. Esses aqui são os carinais, ou inferiores, superiores, e os paratraqueais, né, vários linfonodos. E aí, veja, os paratraqueais, eles ascendem e mantêm uma relação lá em cima, né, com esses superiores, a porção mais média e inferior, com o ducto, né, linfático broncomediastinal, e se a anastomose aqui desemboca na veia braquiocefálica. Do lado esquerdo, esse lado direito, o lado esquerdo, então, vão desembocar para o ducto linfático direito, né, ducto torácico, o linfático direito aqui, esse é o ducto torácico, né, que vem a linfa lá do abdômen, lá de baixo, através do corpo das vértebras, vem transitando esse ducto torácico, e ele mergulha aqui, então, podendo variar ou na subclávia ou na braquiocefálica, mas principalmente nessa transição aqui, que nós chamamos de ângulo de Pirogoff. Nessa região, então, tem o ducto torácico e parte da linfa-traqueia para cá. Então, percebemos que essa linfa-traqueia, ela é mesclada com a linfa que vem no meio intrapulmonar, né? E também tem os linfonodos cervicais, uma drenagem linfática profunda. Mais um desenho esquemático, mostrando, então, os paraesternais, os traqueobronquiais superiores, e aqui os inferiores, e olha o ducto torácico lá atrás, né, no corpo da vértebra, vai migrar e desembocar onde? Aqui em cima, no ângulo de Pirogoff, que é exatamente o ângulo, então, entre a jugular com a subclávia, ok? Desembocando, então, aí, nessa veia. Então, essa linfa caindo no sistema venoso. A inervação da traqueia acontece, então, uma inervação simpática a partir de T1 a T4, mas não até T5, né? E aí, inervando para cada região, né, os mais altos, né, os cervicais, aqui o gânglio cervical superior, do simpático, eu tenho aqui, então, ramos dele que vem para onde? Para a laringe. Agora, a traqueia, tanto de C1 quanto T1 a T3, T4, então, vem através desses nervos aqui para essa região, então, em vermelho, que são as fibras simpáticas, né? As fibras parasimpáticas estão em azul, que é através do nervo vago, nós falamos, aquele laríngeo superior, o laríngeo inferior, chegando até essa região. E algumas também para a região aqui, desse laríngeo inferior, da traqueia, ok? E importantíssimo para o reflexo de tosse, né? São receptores da tosse. Vejam, e a porção mais inferior, então, é azul do vago aqui, inervando aqui os brônquios, né? E vejam, T4, T5, mandando algumas fibras simpáticas para essa região. Então, a traqueia e brônquios são inervados por fibras simpáticas e parasimpáticas. Parasimpáticas do vago, que é o 10º par craniano, né? E das simpáticas, então, pela cadeia paravertebral, aqui nesses gânglios dos nervos, então, de
7, né, e também aqui do gânglio cervical, né, e vejam também aqui desses, tanto da T1 a T5. Aqui uma imagem mostrando para vocês, então, um brônquio e uma tumoração, vista para broncoscopia. Né? Uma das falhas anatômicas, né, variações anatômicas, então a fístula traqueoesofágica eu iniciei mais anteriormente falando, notem, então aqui existia um dia, eu tenho aqui o desenvolvimento da traqueia do lado aqui do esôfago, então no embrião eu tenho aquele intestino primitivo, né, uma porção superior, média e inferior, dessa porção mais superior, então vejam, eu tenho aqui esse intestino primitivo, essas vias, então eu vou desenvolver aqui um divertículo tráqueo, né, bronquial, a partir desse intestino primitivo que é da origem ao digestório. Então, isso que vai se desenvolvendo, vai crescendo, aumentando e desenvolve no pulmão e acaba separando isso aqui, né, ou coisa que não ocorre aqui nesse plano, criando uma fístula. Posso ter um coto do esôfago, como essa imagem aqui, o esôfago, ele não se desenvolveu, então, como um coto aqui, ou uma porção distal dele presa à traqueia, ou o esôfago proximal desembocando na traqueia, olha que trágico, ou um broto proximal, né, um coto proximal na traqueia, o coto distal também, ou somente uma fístula incompleta, né, e aqui, desculpa, uma fístula completa, aqui somente são os planos de coto proximal e distal, diretamente na traqueia, e esse outro não tendo contato nenhum. Agora, qualquer um destes casos aqui, né, pode trazer o que, gente? Uma broncoaspiração no primeiro momento da deglutição, na mamada. Ou, quer dizer, enquanto ainda na vida pré-natal, o bebê deglute líquido amniótico. Então, esse líquido amniótico volta e vai para a traqueia e pulmão. Isso é normal, porque ele deglute e tanto ele encharca o pulmão de líquido amniótico, quando nasce, nós temos que fazer uma aspiração nos primeiros minutos desse líquido para favorecer a troca rápida de oxigênio e mudar todo o mecanismo fisiológico broncopulmonar com os vasos, né? Então, agora imagine, ou na primeira mamada, então esse leite pode encharcar o pulmão. Então, uma fístula traqueoesofágica. Então, tem uma fístula dupla, uma fístula sem atresia, uma atresia esofágica, que é esse coto que eu falei em vários momentos para vocês, né? Sem fístula, ou uma aplasia traqueia. Não tem traqueia. Então, isso é identificado no momento da ultrassonografia morfológica. Então, aqui para mostrar para vocês um cadáver mostrando o que nós chamamos de árvore brônquica. Na realidade, quem cria isso é a traqueia, que está aqui, né, junto com os brônquios, então dando esse aspecto de árvore, que é numa imagem aqui invertida, nós então uma árvore invertida, tá? Traqueobrônquica. Que esses brônquios então mergulham no parênquima pulmonar, que é a abordagem do próxima aula. Algumas variações anatômicas ainda, é importante. Então, às vezes, eu tenho aqui uma agenesia de pulmão, obviamente, também de brônquio. Então, o bebê nasceu, não foi observado na ultrassonografia, ou não foi feito. Muitos casos de mulheres apresentam toda a história da gestação, não é documentada, não é acompanhada por médicos, né, profissionais de saúde, enfermeiros, e aí não tem um pré-natal adequado, não tem um exame de imagem, e às vezes o bebê nasce, e aí a radiografia tem uma alteração respiratória, pode identificar essa agenesia pulmonar, ou uma agenesia parcial, que total, né, e aqui uma aplasia do pulmão com o brônquio, aqui, ou uma hipoplasia pulmonar. Isso é uma identificação, então, de uma variação anatômica. Nessa outra imagem, pode ter uma traqueia normal e eu tenho um lobo a mais pulmonar, que na realidade ele é um cisto, e aí eu vou ter um desenvolvimento, então, também de um outro brônquio, um terceiro brônquio, né, uma variação anatômica de origem embriológica. Também é importante evidenciar, quando eu vejo aquela imagem de radiografia que eu falei para vocês, que saiu aquela coluna de ar, ela saiu do centro, houve um desvio de coluna de ar, eu também posso pensar e visualizo isso, né, que o pulmão todinho está rechaçado aqui. Posso ter, nós temos anatomicamente aqui um trígono, né, lombo-costal de Bojidalek. Ele pode ser dilatado, né, e aí todas as alças intestinais desviarem para o tórax, né, atravessam por aqui, estão no tórax, e numa radiografia você vê essa traqueia rechaçada, né, então, e o pulmão todo também
atrófico, por conta dessa hérnia de Bojdanek. Aqui o tumor de Pancoast, uma região, então, normalmente mais comum nessa região do pulmão direito, aqui, no ápice do pulmão direito. Esse tumor, ele pode comprimir o plexo braquial que se encontra aqui, ele pode comprimir o gânglio da cadeia simpática, um gânglio cervical aqui, e levar a uma síndrome, que nós chamamos de síndrome de Claude-Bernard-Horner. Então, essa massa aqui, veja, ela pode ou não, ela pode encobrir aqui na radiografia, encobrir a traqueia, ou desviar, dependendo do tamanho, desviar a traqueia para um lado, né? Então, desviando a coluna de ar. E a clínica é soberana, você observa um paciente que apresenta essa ptose palpebral aqui, uma sudorese, queda aqui da expressão facial, o braço também não, o membro superior não tem mobilidade, eu tenho uma alteração, porque eu tenho comprometimento do plexo braquial, então eu tenho aí uma síndrome chamada de síndrome de Claude-Bernard-Horner, na verdade por conta desse cara aqui, desse tumor, que é o tumor de Pancoast, mais comum do lado direito. Aqui uma imagem de um paciente sendo submetido, então, a uma traqueotomia. Veja, abriu a pele, logo abaixo da pele, o que eu encontro aqui que nós falamos até agora? Então, o platisma rebatido até a pele, tela subcutânea, onde está o platisma, eu vou encontrar aqui, então, a fáscia de Colli, ou a fáscia superficial, a gente passa o bisturi elétrico aqui, chegando até a fáscia pré-vertebral, abre a fáscia, eu estou no anel traqueal. Né? E aqui, já feito isso, agora vem com um tubo para colocar nessa região, tá? Uma cânula. Então, uma traqueotomia. Muito bem, estou aberto agora às discussões.